Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, notícias e reações. Na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, por ter usado apenas o Sub-20, agora o Flamengo precisa vencer o Vasco no Clássico no Campeonato Carioca. E a mídia falou sobre isso. Fique com os vídeos, com os créditos da Band e do All Sport. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se para fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20, nem o Felipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas, e na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Corrêa do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Os jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar em ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria assim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E Cicinho, se por um acaso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, ó, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo. Porque o futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então, isso é algo que o Flamengo provavelmente falou, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando, não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum, e aí as coisas tendem a piorar. Mas se coloca o time titular... já para essa sofrência mas e também já não tem garantia que vai ganhar também não, né, Cicinho? Não tem garantia, mas a probabilidade é muito mais alta. Sim, mas só que ali é clássico, ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Felipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Seguinte, vamos para Minas, porque o Galo... Inclusive no Flamengo, né? Eu sou da tese que cair no estadual é vexame, muito ruim, não pode. Mas não tá nem aí pro Carioca, não quer jogar o estadual, tá priorizando, ok, beleza, pode priorizar, acho ótimo. Pode até ser também, é bem provável, na verdade, que o Flamengo colha frutos em relação no aspecto físico para os seus jogadores, de ter melhorado essa temporada, essa pré-temporada para os seus atletas, mas tem um limite. E o limite é não cair no estadual. Cair no estadual é muito, muito feio. Ontem até a gente detalhou no post, né, sobre essa questão de você aumentar o seu calendário em 6 datas, porque você vai ter que jogar lá o Torneio da Morte. Você não é que você fica ali, não caiu, não classifica, não cai. Não, são 6 jogos, ida e volta com os outros 3 times que vão ficar entre os piores do campeonato. Então é muito ruim, é péssimo. Sem contar, a chance de cair é bem pequena, mas caso isso aconteça, tem a questão do vexame, que a gente não pode tirar da reta, que é torcedor ser zoado, essas coisas, que isso faz muito parte do futebol, mas mais do que isso, o 2027 do Flamengo jogando uma Série B estadual seria pavoroso. Então não pode cair, não pode correr risco, na minha opinião. E tem que ver o que vai poder fazer nas 2 rodadas que restam aí, porque acho que contra o Vasco, você alterar um planejamento tão rápido é curto, né? O jogo é amanhã, a gente já está na terça-feira, vamos ver. Mas cair não pode de jeito algum, Tirone, seria um negócio absurdo. Ó a rodada do Carioca aí na sua tela. Vai ter, nesta quarta-feira, Maricá e Bangu, 17 horas. 19 horas, Botafogo e Volta Redonda.
E aí, 21h30, Flamengo e Vasco, tal jogo, titulares ou não. Quinta-feira, Madureira e Sampaio Corrêa. 19 horas, Boa Vista e Portuguesa. E às 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense. Essa, então, a rodada do Carioca. Parece que a sua ideia foi aceita, Arnaldo. Felipe Luiz intervém aí nessa turma do Sub-20. Porque, assim, na verdade, o risco de cair é bem pequeno, né? O problema é o Flamengo ter que encarar esse rebolo aí que tem um monte de jogo. Mas, assim, se encarar, vai lá, vai passar pelos 3 piores times, vai ganhar e não vai cair. A chance de cair é muito pequena, é mais o desgaste de ter que jogar mais. É bizarro o que eu vou falar, mas o mundo ideal para o Flamengo é passar para essa fase, ter menos jogo pela frente, nem que não seja campeão, do que ter que encarar essa fase final de rebolo, que é cansativa, que deve encher o saco, mas que o Flamengo passaria fatalmente, mas só que ia gastar muitas datas, né? Nesse ano, é o cenário ideal para Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Para os principais e para os médios hoje do futebol brasileiro, né? Passar com sequelas mínimas pelo estadual, ter menos datas e não correr riscos maiores, né? De vexame, de queda e tudo mais, né? As armadilhas do estadual do Rio são diferentes em relação a São Paulo, né? Cair é mais difícil, porque tem esse rebolo. Em São Paulo é a fase classificatória, os 2 últimos caem. A fase classificatória de São Paulo é bem mais difícil. Mas o que eu acho que aconteceu aí, você pode pegar o aspecto aí, Felipe Luiz, o chefe da comissão técnica tinha que ter mais envolvimento nesse início. Inclusive com supervisão, possível mescla e tal. Porque uma coisa, Tironi, é o atleta que ficou... claro que todo mundo precisa de um respiro. O técnico de futebol ele é massacrado hoje, né? Ele tem... o desgaste mental de um técnico de futebol é absurdo. Mas nesse calendário específico aí... eu acho que o Flamengo teria que ter começado já sob a supervisão do Felipe Luiz o campeonato estadual desde a primeira partida. Não que ele desde a primeira partida precisasse ir ao banco. Tem outros clubes fazendo coisas peculiares em relação a treinador nesse início de ano. Por exemplo, o Internacional é dirigido pelo Pesolano, ele dirige o time num jogo sim e num jogo não. No jogo não é o auxiliar, ele fica com o profissional treinando. Enfim, tem um monte de coisas. Mas nesse caso do Flamengo, a partir da primeira derrota, que deixava já a situação complexa, aquela derrota para o Bangu, eu acho que o Felipe Luiz já deveria ter dado as caras. E agora, num clássico contra o Vasco, Fernando Diniz e tudo mais, tal, ele tem que estar no banco. Para mim é óbvio. Ele tem que participar da preparação do time, de uma eventual mescla para o jogo, e estar no banco dando respaldo aos garotos e a possíveis reservas que vão a campo. Faz parte, ele tem que dar as caras. É a hora do Felipe Luiz, o técnico sensação do futebol brasileiro, aparecer, estrear em 2026.